Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao curso de Python para engenheiros da Wiki. Nós estamos agora na segunda aula do módulo de vetores, matrizes e tabelas com os pacotes NumPy e Pandas. Na última aula nós vimos uma pequena introdução ao conceito de arrays, listas em Python, e vimos como é feita a implementação nativa de arrays, usando a linguagem Python. Hoje nós vamos começar aprendendo sobre o pacote NumPy, que é um pacote padrão quando se trata de manipulação de vetores, de arrays no Python. Então, o NumPy, ele contém a definição de um objeto do tipo array, que a gente tinha visto algumas aulas atrás, que é uma lista de números, sempre numérica, números do mesmo tipo, ou apenas inteiros ou apenas flutuantes. E ela define, para esses objetos do tipo array, uma série de comportamentos e funções que são muito úteis quando no nosso dia a dia a gente quer manipular e fazer diversos cálculos com arrays, com vetores, por exemplo. E o NumPy ele é usado como base em diversos outros pacotes mais especializados do Python, como o próprio SciPy, que realiza cálculos científicos, o Matplotlib, que é o pacote que faz plots de gráficos, histogramas, o Pandas, que nós vamos ver na última aula desse curso, e até o Scikit-learn, que é o pacote que trata de Machine Learning, que tem algoritmos de Machine Learning, entre muitos outros. E como a gente viu no primeiro módulo, o NumPy ele é um pacote que precisa ser instalado na sua máquina. Ele não vem junto com a instalação padrão do interpretador do Python. Então, você precisa instalar ele. A gente deu na primeira módulo um exemplo da instalação de pacotes com o pip. Então, você instalaria no terminal pip install NumPy. Ou se você estiver usando o Google Colabs, ele já tem todos esses pacotes de Python previamente instalados. Então, dá para usar o Colab também, se você não estiver escrevendo os códigos na sua própria máquina. E, como nós já tínhamos visto também, para você usar, poder ter acesso às funções, aos objetos, tudo que está definido dentro do pacote do NumPy, você tem que colocar no seu código, antes de fazer qualquer chamada dele, a nossa diretiva lá do import NumPy. E pode usar um alias, import NumPy as np ou algum outro tipo de alias. Então vamos ver aqui um exemplo. O objeto de array do NumPy ele se chama ndArray. E para ser construído, para você criar um objeto, uma variável do tipo ndArray no seu código, você chama a função numpy.array, e entre os parênteses dessa função, você coloca lá a sua lista. Como a gente já tinha visto, o tipo lista do Python é aquela sequência que fica dentro de colchetes com cada elemento separado por vírgulas. E aí você pode também fornecer outras informações para essa função que vai construir o objeto do tipo ndArray, como por exemplo o tipo. Então poderia fornecer essa lista 0, 1, 2, que a princípio são inteiros, mas depois colocar lá um vírgula e o argumento dtype igual float. E aí a construção do objeto ndArray, o NumPy, ele entenderia que na verdade essa minha lista 0, 1, 2 vai ser flutuantes, 0.0, 1.0 e 2.0. Ele vai converter automaticamente. Então, como a gente pode ver quando a gente usa ali a função type, padrão do Python, para o objeto do tipo array de NumPy, ele retorna que, ele é, o tipo não é mais um list, ele é um numpy.ndArray. E, como eu não fiz nenhuma conversão, ele criou esse array como sendo um array de inteiros. Então, quando eu usei ali o dtype para retornar o formato dos elementos, ele me retorna como int, inteiros, de precisão de 64 bits. E aquela função len, que a gente viu para retornar o tamanho, a quantidade de elementos de uma lista,
né, quando a gente viu na aula passada as listas padrão do Python, ela também continua funcionando para arrays do NumPy. Mas além do len, da função length, o NumPy também tem a sua própria função para retornar o tamanho do seu array, né, o número de elementos total, que é a função size. Então, aí nesse exemplo do array B, aí, marcado em amarelo, a gente está imprimindo ele na tela, o próprio array, e depois imprimindo b.size, né? Então, a quantidade de elementos de b, que é 3 elementos. Então, note que aí, né, nesse exemplo que está marcado em amarelo, foi usado o dtype igual float para fazer a conversão dessa mesma lista 0, 1, 2 para floats, para flutuantes. E os arrays, eles podem possuir mais de uma dimensão nos arrays do NumPy. A gente tinha feito uma analogia na última aula, né, que as variáveis normais que a gente já tinha aprendido, um inteiro sozinho, um flutuante sozinho, seriam como escalares, né, tem dimensão 0. Um array, uma lista de elementos, ela teria uma dimensão, seria como um vetor. E eu posso também criar arrays multidimensionais. Arrays, como nesse exemplo está aí em verde, é um array de 2 dimensões. Ele não é exatamente uma matriz, é parecido com o conceito de uma matriz, mas não funciona exatamente como uma matriz porque o NumPy ele não tem definidas operações matriciais, não tem muitas operações matriciais para realmente caracterizar esse array multidimensional como uma matriz, como você esperaria que uma matriz se comportasse na matemática mesmo. E isso nada mais é, um array multidimensional, do que uma abstração mesmo, para você conseguir organizar os seus dados, já que os mesmos resultados poderiam ser alcançados para esse array A2 se eu simplesmente fizesse uma sequência completa desses 9 números, um depois do outro. Então, isso é só para facilitar mesmo, dependendo da aplicação que eu quero usar esse array multidimensional. E aqui tem algumas funções que existem para arrays, para objeto de array do NumPy. A gente já viu a função size, que retorna o número total de elementos. Mas além disso, a gente tem a função ndim, que aí retorna a dimensão do array. Então agora eu estou falando de dimensão e não de tamanho. Então, para esse array multidimensional, a dimensão dele é 2, né? Enquanto que se eu tivesse só uma única lista, eu teria a dimensão 1. E shape, né, é diferente do conceito da dimensão. Shape vamos supor, se a gente pensar nele como uma matriz, né, se ele for uma matriz n vezes m, né, linhas vezes colunas, isso seria o shape dele. Então, aqui ele é uma matriz 3 vezes 3, então quando eu pedir para imprimir A2.shape, ele vai imprimir esse tuple 3,3. Temos também uma função útil, que é o reshape, que você pode mudar o formato do array, né? Um array que é multidimensional, como nesse caso desse A2 que é 3 por 3. A gente pode usar reshape 1,9 e ele vai passar a ser uma lista de 9 elementos com uma única dimensão. Então, a gente transformou um array de 2 dimensões num array de 1 dimensão, desde que a gente obedeça a mesma quantidade de elementos. Então, ele vai simplesmente pegar essa mesma ordem, que eu tenho nesse primeiro set de colchetes, que seria a minha primeira coluna, 1, 2 e 3, e aí ele vai começar, o próximo elemento seria agora os elementos da segunda coluna, 4, 5, 6, e por último, da última coluna, 0, 0, 0. Então, tenho esse array final com uma linha e 9 colunas, com uma coluna e 9 linhas. Uma coisa muito útil no NumPy é que eu não preciso só, para criar uma lista, fornecer de uma vez só quais são todos os meus elementos em sequência. Se eu quiser criar, lista muito grandes, cujos elementos vão depender de algum tipo de conta, tem várias opções para isso no Python. Uma delas, as mais simples, são os arrays em que todos os elementos são zeros ou que todos os elementos são 1, que são o numpy.zeros e numpy.ones, cujos argumentos dessas funções são justamente o tamanho
desses arrays. Então, nesse exemplo que está aí em verde, np.zeros com 3 entre parênteses, eu estou dizendo para ele criar esse objeto A. Ele vai ser um array de 3 elementos, sendo que todos esses elementos são 0. Isso é muito útil, porque vamos supor, né, que eu estou lá fazendo um monte de cálculos com os meus arrays no Python, estou calculando algum método numérico, por exemplo, e aí eu vou querer calcular, eu queria ter um array com os erros do meu método numérico. Então eu vou criar um array de erros com um número de elementos lá que vai depender da conta que eu estou fazendo. Vou criar eles todos como zero, né, inicializar tudo como zero, e aí depois vou entrar num loop for, em que eu vou poder alterar, né, cada valor desse elemento lá de acordo com o erro de cada elemento, comparando os valores de outros dois arrays, por exemplo, que tenham um valor, uma solução analítica e a solução calculada pelo meu método numérico. É uma aplicação. Tem diversas outras aplicações. Então, a gente geralmente, né, usa esse np.zeros e np.ones para inicializar, né, um array, que depois a gente vai, né, alterar o valor dele de alguma forma, o valor dos elementos, no caso. E, né, aquela mesma conversão de tipos que a gente viu lá para a função .array, ela continua valendo, então eu posso aqui criar um np.ones e especificar que o dtype vai ser inteiro. Aqui, note que o padrão, tanto do np0 quanto do np1s, é criar elementos flutuantes. Esse vai ser o padrão dele. Na função .array, o padrão era obedecer o que quer que o usuário input na criação. Então, se eu colocasse uma lista 0, 1, 2 como inteiros, ele ia obedecer isso e o tipo dos meus elementos do meu array seriam inteiros. Com os zeros e ones, o tipo padrão sempre vai ser flutuantes. Então, se eu não quiser que esses elementos sejam flutuantes, se eu quiser que sejam inteiros, eu tenho que especificar isso com o dtype, como está mostrado aí, destacado em amarelo. E posso também usar uma função chamada onesLike, que ela vai, em vez de eu dar um número de elementos, eu posso dar como argumento para ela um array que já existe, e ela então criar um array com o mesmo tamanho desse array que já existe, só que, né, com os elementos sendo todos iguais a 1. Então, nesse caso que está destacado aí em vermelho, eu estou criando um novo array A2, e ele vai ter, eu estou dizendo para ele que ele vai ter o mesmo tamanho de A, ou seja, ele vai ter 3 elementos, só que, né, como ele é um onesLike, esses elementos todos vão ser iguais a 1, e estou especificando também que eles têm que ser inteiros, né, com o dtype igual int. E tem uma série também de funções para a criação de arrays de tamanho pré-determinado para os arrays multidimensionais também, né, específicas. Então, tem uma função para criar matrizes identidade, né, que é np.identity, nump.identity, em que, né, o número, o argumento dela vai ser justamente qual vai ser o tamanho, né, dessa matriz de identidade em n vezes n. Né, por ser uma matriz de identidade, claro, que número de linhas é igual ao número de colunas. Então, como a gente pode ver no exemplo destacado em verde, se eu criar uma np.identity com dimensão 3, ele vai criar o resultado, né, que está imprimindo na tela, vai ser esse array, que eu vou ter, né, 1 no primeiro elemento da primeira linha, primeira coluna, 1 no elemento seria 2,2 e 1 no elemento 3,3, né, e todos os outros elementos vão ser iguais a 0. Lembrando, né, que o formato padrão para os elementos desse array vai ser flutuantes. Posso também usar a função numpy.i, que está destacada em vermelho, em que ela vai funcionar similar à identity, mas ela tem esse argumento a mais, que é o k, e o número que eu estou dando nesse k, que vai ser necessariamente o inteiro, ele vai deslocar a diagonal dessa matriz, tanto para a esquerda ou para a direita. Se esse meu k for positivo, né, maior que 0, ele vai deslocar quantas diagonais eu quiser determinar para a direita. E se ele for negativo, ele vai deslocar para a esquerda. Então, nesse exemplo que está aí na tela, tem um numpy.i
com k igual a menos 1, então a minha diagonal, em vez de estar na diagonal principal da matriz, ela vai ser deslocada para a esquerda uma diagonal. E a numpy.full, ela cria uma matriz n vezes m, né, com o tuple que eu tenho que dar como argumento, cujos elementos vão ser todos o mesmo valor, que eu determino ali também na construção dela. Esse x que eu vou dar para ela vai ser o valor de todos os elementos. Então, nesse exemplo que está destacado em amarelo, eu estou criando uma numpy full 2 vezes 3, 2 linhas e 3 colunas, na verdade é o contrário, né, porque cada colchete, cada série em colchete vão ser as colunas, então 2 colunas e 3 linhas, e todos os valores são iguais a 10. E estou especificando que o número o tipo desses elementos vai ser inteiro. E também, né, é possível, existe um uso daquela aquele nosso pacote random, né, que a gente viu nas aulas anteriores, dentro do NumPy. O NumPy ele consegue chamar dentro dele já o pacote random, e existem funções específicas do NumPy para criar arrays com números aleatórios. Então, por exemplo, se eu quisesse criar uma matriz entre aspas, né, n vezes m, de números aleatórios, existe essa função numpy.random.rand, e n vezes n e m são, né, o tamanho desse array multidimensional. E existem também já funções definidas no NumPy para criar distribuições, né, os elementos do meu array obedecerem uma determinada distribuição estatística. Então, já tem diversas distribuições definidas dentro do NumPy. Pode criar elementos com uma distribuição normal, que obedece uma distribuição log normal, uma distribuição beta, uma distribuição gama, distribuição de Weibull, muitas que já são definidas, que já existem definidas dentro do NumPy. Eu estou mostrando aí na tela um exemplo para uma distribuição normal, né, uma distribuição gaussiana. Então, o que a gente dá de argumentos, né, para essa função? Primeiro, a média, né, que, como eu coloquei no slide, a fórmula, né, da distribuição normal, a média é indicada por esse μ. O desvio padrão, que é indicado por esse sigma, que é o segundo argumento. E, por último, o número de elementos que eu quero no meu array que tenha essa distribuição gaussiana. Então, nesse caso ali, no exemplo destacado em verde, eu estou criando um array A, cujos elementos vão ser 20 elementos que vão estar distribuídos de acordo com uma distribuição normal de média 2 e desvio padrão 1. Então, esse mostrado na tela o resultado, né, desse array que foi criado. Outra opção muito útil para criar arrays são aqueles que têm um determinado espaçamento dos elementos, que pode não estar obedecendo uma distribuição estatística, mas vão estar obedecendo uma distribuição definida pelo usuário, ou conforme um determinado espaçamento entre os elementos definido, ou com você dando o total de elementos e ele simplesmente dividindo esse intervalo para obter o espaçamento. Então, a primeira opção é usando a função arrange, que ela vai criar uma distribuição de forma que você dá o primeiro elemento do array, o último elemento do array e o passo entre eles, ou seja, a distância entre um elemento e outro. Por exemplo, nesse caso aí, nesse exemplo que está em verde na tela, eu estou dizendo que meu primeiro elemento vai ser 1, lembrando, ele vai continuar considerando que o tipo padrão vai ser flutuante. Então, o primeiro elemento é 1.0, o meu último elemento do array tem que ser 5. E aí, o tamanho dele vai ser tal que eu preciso que entre um elemento e outro tenha uma distância de 0.5. Ou seja, se o meu primeiro elemento é 1, o meu segundo elemento tem que ser 1.5. E o seguinte tem que ser 2. Depois, 2.5 e assim por diante até chegar no último elemento, que é o 5. Então, note que eu consegui criar essa distribuição
de elementos na minha lista, que depois eu posso usar, né, quando a gente chegar lá no nosso próximo módulo, né, de Matplotlib, eu posso usar isso para plotar um gráfico, por exemplo. Eu posso criar um eixo cujos valores lá do meu eixo X, né, sejam esses números igualmente espaçados. É muito útil para plotar gráficos, né, avaliar funções e plotar essas funções num gráfico. O segundo exemplo, né, o segundo tipo de distribuição igualmente espaçada, linearmente espaçada, é o lean space, que está destacado em vermelho, e em que você também dá o primeiro e o último elemento da lista, mas o terceiro argumento agora vai ser o total de elementos. E aí o que o lean space vai fazer é pegar essa forma, esse último elemento menos o primeiro elemento, e dividir essa distância, né, pelo total de elementos, né, fazer xn menos xi dividido por n. E com isso é que ele vai determinar qual vai ser o passo. Então, nesse exemplo que está na tela, eu estou dizendo que eu quero um array de 5 elementos, igualmente espaçados, né, linearmente espaçados, em que o primeiro elemento seja 0 e o último elemento seja 10. Então, o NumPy vai lá e vai fazer 0, 2,5, 5, 7,5, 10. Linearmente espaçados entre 0 e 10. Então, outra opção também muito útil para a gente plotar gráficos, né? Colocar o nosso eixo do nosso gráfico. E uma terceira opção é, em vez desses números estarem linearmente espaçados, a gente usar uma distribuição logarítmica. Na verdade, ela vai converter essa distribuição linearmente espaçada para a escala logarítmica, para a escala log. Então, vamos supor que se eu quiser depois plotar, né, um gráfico log-log, quando a gente for lá aprender o Matplotlib, eu posso criar, né, os meus eixos desse gráfico usando essa log space. Então, acho que vão ser os mesmos. Se fosse a escala normal, seriam os mesmos números nesse eixo. Acho que eu tirei o 0, não vai ter mais 0 porque o log de 0 nem determinado. Né? Sempre aqueles cuidados para a gente evitar as operações determinadas, né, na programação. Então, não estou mais começando do 0, estou começando do 1. Eles vão continuar sendo linearmente espaçados, né? Ou seja, na escala normal, os membros desse array seriam determinados por 10 menos 1 dividido por 5 para eu ter meu passo. Então, o segundo elemento vai ser 1 mais o passo, o terceiro elemento vai ser o segundo elemento mais o passo, e assim sucessivamente. E no final das contas, como eu estou criando um log space, ele vai pegar e converter cada um desses elementos para a escala log. Então, né, para 1 vai ser 1 mesmo, e lá para o 10, que é o último elemento, vai ser 10 elevado a 10. O Mesh Grid também é um tipo especial de array do NumPy, que ele vai simplesmente criar um sistema de coordenadas a partir de 2 arrays que você fornecer para ele. Então, eu fiz essa figura aí no slide para tentar ilustrar isso. Eu tenho esses 2 arrays x e y, que vão ser as minhas coordenadas x e y do meu sistema de coordenadas. No primeiro, né, os dois são linearmente espaçados. Por esses argumentos que eu estou dando, né, eu coloquei ali no comentário quais vão ser os elementos, de fato, desses 2 arrays. Então, para o meu array x, eu tenho os elementos 1, 2 e 3. E para o array y, eu tenho os elementos 2, 3 e 4. E aí, quando eu crio um mesh grid deles, eu crio algo de forma que o meu sistema de coordenadas, eu vou ter um ponto x igual a 1, y igual a 2, depois eu vou ter x igual a 2, y igual a 2, x igual a 3, y igual a 2, e assim sucessivamente até todos esses pontos, né, estiverem determinados nesse meu grid, nessa minha malha 2D. E isso é muito útil para eu poder depois definir alguma função, como essa z, que está aí também no exemplo do slide, que é uma função de x e y, né? Uma função bidimensional. E aí, né, quando a gente aprender Matplotlib, nós vamos voltar para esse exemplo para a gente plotar o contorno dessa função z, né, que aí é uma função de x e y, mas note que eu estou usando no argumento de z, eu não estou usando x e y do meu linspace, né, tem que usar a e b, que são os que foram usados para criar esse mesh grid.
E aqui vamos falar então sobre operações, né, entre arrays. Os arrays do NumPy eles podem ser somados, subtraídos, multiplicados, mas tem que ter um cuidado em que essas operações de arrays do NumPy elas são sempre definidas elemento a elemento. E por isso que você não pode considerar que um array multidimensional é realmente uma matriz, porque com matrizes nem sempre vai funcionar assim, né? Operações de matrizes elas seguem suas próprias regras, né? Como produto escalar de matriz, produtos entre matrizes, matrizes inversas, papapá. Não é simplesmente pegar todos os elementos e ir multiplicando o primeiro elemento da primeira matriz com o primeiro elemento da segunda matriz. Não é bem assim que funciona. Mas no NumPy é assim. Então eu posso ter uma operação como essa aí do exemplo, que se a gente for pensar em matemática, não é uma operação que não faz muito sentido. Eu tenho aqui um array bidimensional, né, que seria uma matriz de identidade, digamos assim, né, essa identity com 3 elementos. E eu tenho esse vetor, né, de 3 elementos, com todos esses elementos valendo 10. E eu posso chegar e somar, criar um vetor C, um array C, e somar essa matriz de identidade A com esse vetor B. Na matemática isso seria meio estranho, mas o que o NumPy vai fazer, de fato, esse C, ele vai simplesmente pegar, bom, como o meu array multidimensional, ele é separado nessas três séries de colchetes, entre colchetes, ele vai simplesmente pegar esse array B e somar, né, cada série de colchetes que tem dentro de A. Então, para o NumPy, isso vai fazer sentido, e é por isso que a gente não pode entender exatamente um array multidimensional do NumPy como uma matriz. Para a gente fazer cálculo de matrizes, a gente vai ver posteriormente um pacote que é bem próprio para isso, que é o SciPy. Mas existe, né, existe uma função no NumPy que retorna uma diagonal de uma matriz, né, mesmo para um array multidimensional do NumPy. Então, algumas coisas você pode considerar que vão funcionar similarmente a matrizes, apesar de eles não serem matrizes. Então, nesse caso desse array C, né, que foi criado com a soma de A e B, se eu chamar np.diag para ele vai retornar 11, 11, 11, que vão ser os elementos da minha diagonal principal de C. E mais algumas operações que são definidas para os arrays do NumPy. Primeiro a gente tem sum, que é a soma dos elementos, como seria intuitivo. Então, para um array unidimensional, ele vai simplesmente pegar todos os elementos e vai somar e retornar o total deles. Sendo que, para um array 2D, ele, por padrão, se você só botar lá sum de um array 2D, ele vai retornar a soma dos elementos coluna a coluna. Então, ele vai retornar um array, né, ele não vai retornar um número escalar, ele vai retornar um array cujos elementos vão ser as somas dos elementos das colunas do array multidimensional original. Se eu quiser realmente a soma de todos os elementos dessa minha matriz, né, desse meu array multidimensional de uma vez só, eu posso chamar, né, aquele nosso velho amigo reshape, converter, nesse caso aí desse exemplo marcado em amarelo, essa matriz 5 por 5 em uma 1 por 25. E aí, né, vou ter agora um array unidimensional e posso somar todos eles com o sum. E aí vou obter a soma desses elementos. E temos também as funções min e max, que, né, intuitivamente retornam os valores mínimo e o valor máximo do array. E aí, no caso, quando a gente está com arrays multidimensionais, ela vai, a princípio, né, realmente retornar o valor mínimo e máximo do array inteiro. E se eu quiser avaliar uma única linha ou uma única coluna de uma vez, eu uso esse argumento axis, né, em que, se eu usar axis igual a 0, ele vai me dar o valor mínimo, né, de cada coluna. Então, ele vai me retornar um array não escalar. E se eu colocar a mínimo axis igual a 1, ele vai retornar os valores mínimos de cada linha da matriz original. Outra operação para array que existe é o tile, que ele vai simplesmente copiar os elementos de um array nas n vezes que eu defini como argumento dessa função.
Então, por exemplo, se eu tenho esse array 1, 2, 3 e der um tile nela com 3 vezes, ele vai simplesmente criar um novo array que vai ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, vai repetir o array original 3 vezes, sendo ainda um array unidimensional, com os elementos um após o outro. Então, essa série de elementos repetida um após o outro, nas 3 vezes que eu determinei. E existe também uma operação muito útil, que é a operação de slicing, que ela vai remover a partir do enésimo elemento que eu determinei, mas note que ela com isso não vai modificar o array original, né? Se eu quiser retornar, né, o slice, eu posso retornar, fazer alguma operação com ele, mas o meu array original ele continua tendo os mesmos elementos. Então, eu posso, por exemplo, fazer alguma operação, colocar alguma coisa em um laço for, fazer alguma comparação, usar algum operador de comparação, alguma operação lógica com booleanos, usando esse slice como argumento, mas eu não vou alterar, né, o meu array original. Bom, o slice ele é indicado com esse operador de 2 pontos. E nesse exemplo aí em verde, quando eu faço 2 pontos, o número que estiver antes do sinal de 2 pontos é o primeiro elemento que eu vou considerar da minha lista original. Note que aí eu estou falando de índices e não do valor do elemento. Então, começando, se eu tiver 0 e depois os 2 pontos, então eu vou começar do primeiro elemento, né? O índice 0 é meu primeiro elemento. E o n vai ser o elemento a partir do qual eu vou ignorar. Então, se eu colocar, por exemplo, nesse primeiro exemplo, ele b 2.5, eu vou, então, considerar no meu slice do primeiro elemento até o elemento de índice 4. Então, eu vou ter os elementos B0, B1, B2, B3, B4. E aí, a partir de B5, já foi cortado. E tem também um slice com 3 parâmetros, em que, bom, então, o primeiro parâmetro vai ser o índice a partir que eu vou considerar. O segundo parâmetro vai ser, né, o índice a partir do qual vai ser ignorado. E o terceiro parâmetro vai ser um passo. Então, eu vou considerar esse meu slice de 2 em 2 elementos. Então, se eu pegar, por exemplo, né, esse meu array B, que eu fiz lá o tile. Então, ele tinha ficado 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aí, se eu fizer um slice a partir do quinto elemento, ele vai pegar 1, 2, 3, 1, 2, ou seja, os índices 0, 1, 2, 3, 4. Né? Esse último 2 é o meu elemento de índice 4. E nesse último exemplo, né, que eu estou fazendo o slice do segundo elemento, ignorando a partir do quinto e com um passo de 2, ele vai me retornar 3, 2, porque 3 é o meu elemento de índice 2, né, 0, 1, 2. Então, terceiro elemento, 3. E se eu der um passo de 2, o próximo elemento normalmente seria 1, mas se eu der um passo de 2, né, pular esse elemento, o próximo seria um 2, que já é o meu elemento de índice 4. Então, como eu estou cortando a partir do quinto, a partir do elemento de índice 5 já é ignorado, então ele só retorna 3, 2. E temos também algumas operações para fazer algumas avaliações estatísticas no nosso array. Nós temos essa função min, que retorna a média, né, a média dos valores do array. Temos essa função std, que retorna o desvio padrão dos valores, né, dos elementos do array. E temos também a median, né, que retorna a mediana. Então, se a gente tivesse criado, por exemplo, né, o nosso array com aquelas distribuições estatísticas, a gente poderia obter de volta, né, a nossa média, mediana, desvio padrão, se a gente já não tivesse, se a gente já não conhecesse por ter, né, fornecido elas para criar o array. E se eu tiver um array totalmente aleatório, um array que foi criado por outros meios, eu posso, em torno, usar essas funções para obter qual que é a média de desvio padrão desse meu array. E temos também essa função sort, que ela vai rearranjar os elementos do array em ordem crescente. Se você não der nenhum... para um array unidimensional, né,
vai ser os elementos em ordem crescente, mas para array multidimensional a gente tem que especificar, né, se a gente vai considerar ordem crescente em linhas ou colunas, né, usando aquela nossa opção axis, ou igual a 0 ou igual a 1. E para encerrar, nós vamos ver uma função muito útil do NumPy, que é poder ler dados e escrever dados em arquivos. Então vamos supor que eu tenho lá um arquivo TXT com uns dados que eu extraí de alguma simulação, de algum software de engenharia, ou alguns dados que eu extraí de algum experimento que eu rodei, né? Uns dados experimentais, ou que posso ter pegado de um artigo lá com um pega-ponto e salvado no TXT. Então eu quero ler esses dados no meu arquivo, no meu código em Python. Existe uma função específica para isso, que é o np.loadtxt, e que, apesar do nome, ele não lê apenas TXT, ele pode ler um CSV, um .dat. Você tem que ter cuidado com como as variáveis estão espaçadas nesse arquivo. Se eu só ler o arquivo, né, o np.loadtxt, e dar o nome do arquivo, por padrão ele vai esperar que os meus dados dentro desse arquivo estejam espaçados por tabulação, né? Então, como nesse exemplo que está aí na tela, eu tenho entre t in e t out, eu tenho um tab, né? Uma tabulação. E aí cada valor numérico, né, dos meus valores de temperatura de entrada e de saída estão separados por tabulações. E aí, vamos supor, né, que eu quero ler essas duas colunas de dados, né, de temperatura de entrada e temperatura de saída, e transformar cada uma delas num array. Então, eu uso o load.txt, dou o nome do arquivo. Posso usar essa opção skip rows quando eu tiver, né, como nesse exemplo, uma linha com um texto, né, no meu arquivo. Eu não quero que esse texto entre no meu array, eu quero só os números. Então, eu sei que essa minha primeira linha do arquivo está com um texto que eu quero ignorar, então eu dou essa opção skip rows para ele. Ele vai então começar a ler só a partir da segunda linha. E esse use calls, note que eu estou criando dois arrays lá no meu código em Python, TI e TO, e eu uso esse use calls para informar para o Python, ó, eu estou criando dois arrays. O primeiro você vai pegar para atribuir a coluna, a primeira coluna desse meu arquivo, que você vai ler no arquivo, ou seja, a coluna que tem os valores de temperatura de entrada. Então, note que aqui no use calls os argumentos são índices. E essa segunda variável que eu criei, esse segundo array TO, eu quero que você jogue os valores da segunda coluna do arquivo, ou seja, o índice 1. E com isso eu consigo criar aqui, criei aqui uma variável da vazão máxima, criei uma variável do coeficiente lá da capacidade calorífica, né, do meu fluido, e criei aqui uma variável, que vai ser um array também, para o calor que está sendo trocado, e posso fazer um MCP ΔT com os meus dados experimentais de temperatura de entrada e de saída. Então, note que ele vai ser um array que, com o mesmo tamanho dos meus arrays de ter entrada e ter de saída, e depois eu posso fazer vários outros cálculos, eu posso plotar esses dados, posso alimentá-los dentro de algum método numérico, enfim, muitas opções. E isso após ter lido, né, os meus dados experimentais, meus dados de simulação de um arquivo TXT. E, né, note que, como eu falei, esse meu arquivo ele não precisa ser formato TXT. Então, se eu for ler esses arquivos que forem um CSV, né, com um numpy.loadtxt, eu tenho que usar essa função a mais aqui, delimiter, né, com a vírgula entre as aspas, para indicar para ele que os meus dados estão separados por vírgula no meu arquivo. Então, isso é importante. Porque o padrão dessa função delimiter é none, né, que ele espera, então, que sejam arquivos separados por espaços, por tabulação. E eu posso fazer o processo contrário, né? Vamos supor que eu fiz lá a minha conta, gerei o meu array de calor, né, de calor trocado, e depois então eu quero salvar isso num CSV, salvar todas essas três colunas de dados. Então eu posso lá usar a função saveTXT, colocar o nome do arquivo que eu quero criar,
e colocar os 3 arrays que vão servir como colunas desse arquivo CSV, né, especificando delimiter igual vírgula, já que eu quero um arquivo CSV, né, como separated variables. E note que o Python ele já tem uma função built-in nativamente, né, fora do NumPy, para ler e escrever arquivos. Então, só para efeito de comparação, eu mostrei aqui como seria feito o processo de escrever esses 3 arrays num arquivo sem usar o NumPy. Então, eu teria que usar a função open, criar um arquivo, nesse caso aqui eu estou criando um txt, usar esse argumento aqui w, que está indicando que vai ser um arquivo de escrita, né, o write, não vai ser um arquivo de leitura. Então, se esse arquivo não existir, ele vai ser criado. E aí estou usando a função write, que vai funcionar de forma similar ao nosso velho amigo print, né, só que o print imprime na tela e o write ele vai então imprimir nesse arquivo que eu criei com open. E aí, né, estou imprimindo aquela primeira linha de texto, né, que nem naquele meu arquivo de exemplo, que vai ter só, né, na primeira linha TIN, e aí, tabulação, Tout, tabulação e calor, e vai pular uma linha. E estou fazendo uma iteração aqui, um loop for, para cada linha ele vai imprimir um elemento dos meus arrays TI, TO e Q. Então note, né, que isso seria um processo um pouco mais longo se eu não usasse a função que já existe no NumPy para salvar os meus dados em um arquivo. E, né, muito importante, sempre que eu termino de fazer o que eu preciso fazer com um arquivo no Python, usar f.close. Né? Se eu usar o NumPy, não preciso isso, porque ele já vai ter tudo isso integrado nessa função saveTxt. Então, nós vamos encerrar essa aula por aqui. Vamos só tentar ver um exemplo lá no Google Colabs dos conceitos que a gente aprendeu hoje sobre NumPy. A maior utilidade mesmo, o poder mesmo do NumPy, a gente seria capaz de ver quando a gente começar a usar Matplotlib para plotar gráficos, plotar contornos, plotar histogramas. Mas por hoje vamos tentar ver um exemplo simples só com os conceitos do NumPy mesmo, né, sem usar gráficos ainda. Então eu estou criando aqui, né, estou importando o NumPy, criando esse alias np para ele. Eu peguei aqui dados de uma simulação que eu rodei lá para reproduzir um artigo experimental, né, que calculava uns fluxos mássicos em um separador de membranas para diferentes temperaturas. Então eu criei aqui um array para esses valores de temperatura em Celsius, que eu quero plotar depois essas temperaturas em Celsius. E estou convertendo esses números aqui para float, né? E criei também um array aqui para os meus os fluxos que eu obtive na simulação para cada temperatura dessa. Só que a minha simulação, né, ela retorna os fluxos máxicos em quilograma por metro quadrado segundo. Mas lá no artigo experimental que eu reproduzi nessa simulação, ele me dava os fluxos através da membrana em litro por metro quadrado segundo, né? Isso, fluxos de água. Então, eu criei aqui um array de dados experimentais. Não, acho que se eu tivesse feito um pega-ponto e salvado esses dados no txt, eu poderia ler ele aqui, né, com o load.txt. Mas eu criei aqui um array com os valores experimentais do fluxo para cada temperatura em litro por metro quadrado hora. Então vamos converter, né? Vamos fazer um loop aqui para converter esses dados e eu poder comparar a minha simulação com os dados experimentais. Então estou usando aqui a função len, poderia ter usado size também, colocando aqui o tamanho do array em um inteiro. Estou criando aqui um array de erros relativos com np.zeros, então o tamanho tem que ser o mesmo tamanho, né, do meu array de dados experimentais e de temperatura, mesma quantidade de elementos. E aí eu vou imprimir na tela. Os erros para cada ponto foram calculados em. E aí vou imprimir tudo na tela direto, né, começando por aquela linha com a temperatura em Celsius e o erro relativo em porcentagem. E aí estou fazendo aqui um loop for. Note que eu estou usando aquela opção do range, né? Se eu fizesse aqui
direto iterando em um elemento, em um array, eu não poderia acessar os outros arrays dessa forma, né? Então, estou usando o range, porque agora os meus i's vão ser índices dentro desse range. Então, estou calculando aqui a densidade da água, usando um polinômio, dependendo da temperatura, né? Convertendo essas temperaturas para Celsius aqui dentro. Então, calculando a densidade como um polinômio da temperatura em Kelvin. Estou convertendo esses fluxos que estavam em quilograma por metro quadrado segundo para litro por metro quadrado hora, né? Multiplicando aqui os fatores multiplicativos, 3,6 e a densidade, né? Já que 1 hora é igual a 3.600 segundos. E estou preenchendo cada elemento do meu array de erros como o valor absoluto, né? O NumPy ele tem funções matemáticas. Caiu aqui minha conexão com a nuvem do Google. Ele tem funções matemáticas definidas da mesma forma que a gente tinha lá no módulo Math, né, para a gente fazer cálculos matemáticos com inteiros e flutuantes. O NumPy tem as mesmas funções matemáticas, só que para os nossos operando sendo arrays. Permitindo, e eu posso continuar usando essas funções para escalares, né, porque um escalar nada mais é do que um array de dimensão zero. Então, estou calculando aqui os elementos do meu array de dados experimentais, menos os elementos do meu array dos dados da simulação, que eu converti aqui para a mesma unidade, e dividindo, né, pelos valores experimentais para obter o erro relativo, e já estou multiplicando aqui por 100, né, para ter o formato em porcentagem. E estou imprimindo, né, cada um desses valores para cada temperatura, qual é o meu erro relativo. E pulando uma linha, claro. E no final também estou calculando qual vai ser a média desse meu array de erros. Então, o erro médio em relação aos experimentos é de... E estou aqui usando o np.min, né, para calcular o valor médio do meu array. Então, vamos executar esse código. Então, estou imprimindo aqui na tela a relação de erros, né, e relativos em relação ao experimento para cada temperatura. Vemos aqui que o valor mínimo do nosso erro foi em torno de 2% e o máximo em torno de 12%. E o erro médio está em torno de 7%. Então, voltando aqui para a nossa apresentação. Hoje nós vamos encerrar por aqui. Na próxima aula a gente vai aprender sobre o Pandas e a partir dos próximos módulos a gente vai ter uma ideia do real poder desses dois pacotes, porque a gente vai usá-los nos pacotes de plots gráficos e de cálculos, né, matriciais, cálculos científicos com o SciPy. E aí assim a gente vai ver o quão úteis vão se tornar o NumPy e o Pandas. Então, eu espero que vocês tenham aprendido bem esses conceitos e a gente se vê na próxima aula.